Boa tarde, gente. Eu estou gravando esse vídeo para a gente poder alinhar as propostas que vão ser postadas no Cigeduc e também contribuir com a aprendizagem do nosso aluno, certo? E para que a gente possa dirimir algumas dúvidas que foram surgindo no processo. O sistema é novo, a gente está aprendendo com ele a cada dia, certo? Então, o que a gente vai estar postando aqui agora, fazendo com vocês, é uma sequência de ações que precisam ser trabalhadas em cada aula que a gente for colocar, para lá na frente a gente conseguir contar como dia letivo efetivamente essas aulas no sistema, certo? A gente acabou percebendo que, para que esse sistema conte as nossas aulas da maneira como a gente está contando, a gente precisa se organizar dentro dessa estrutura, ok? Então, assim, de antemão, eu gosto de agradecer a professora Patrícia, eu estou utilizando sempre o Cigeduc dela, o sistema dela, para que eu possa entender um pouco mais de como as coisas estão acontecendo, tá bom? Outra coisa que a gente percebeu é que o nosso aluno, ele precisa ser direcionado com relação ao que ele vai estudar e como ele vai fazer isso, porque isso é muito novo, ele nunca fez, é uma experiência nova estudar sozinho, então ele precisa saber, ele precisa ser orientado de como ele vai fazer isso, certo? Então, eu vou aqui, a partir do Cigeduc, a gente vai colocando e mostrando os passos que são necessários para que a gente possa estar junto com o sistema contando essas horas-aulas, certo? A título de informação, Edmara, quais são as informações que eu preciso cadastrar para que essas aulas sejam contadas efetivamente da forma como eu estou contando? Primeiro, a gente precisa cadastrar um tópico de aula. Esse tópico de aula precisa ser associado no conteúdo programado, nos dias referentes às nossas aulas, certo? Porque o sistema já disponibiliza essas datas. A gente precisa automaticamente inserir materiais dentro dessa plataforma, que não é naquele tópico de aula que a gente insere, que a gente vai indicar o conteúdo, certo? E a gente precisa também cadastrar as atividades para que a gente possa contar isso como a hora-aula efetivamente. Lógico que eu vou precisar fazer todo esse processo em todas as aulas? Não. Se você vai trabalhar um assunto que só vai gastar 2 aulas, automaticamente você só vai precisar desenvolver um conteúdo e uma atividade relativa a esse assunto, certo? Não necessariamente todos os passos que a gente precisa colocar aqui, só que essas aulas, elas precisam estar linkadas lá no conteúdo programado, que é lá onde a gente vai realmente efetivar a quantidade de aulas que nós estaremos trabalhando, certo? Então, aqui, a gente está no Cigeduc da professora Patrícia, eu vou abrir aqui na aba de turmas a aula que eu preparei anteriormente para que a gente possa só copiar e colar para ser mais rápido aqui. Então, eu vou criar um tópico de aula. Esse tópico de aula, gente, não é necessário, não é para ser utilizado como algo que a gente vai colocar o conteúdo todo, como a gente estava entendendo anteriormente. Por quê? Porque eu preciso orientar o meu aluno. Então, aqui, essa data inicial eu vou disponibilizar. Eu já vi que a professora Patrícia, na turma do 7º ano, ela tem 4 aulas, né, semanais, e na semana, as aulas que vão estar disponíveis já para a próxima semana, de acordo com o nosso calendário, as aulas do dia 12, certo? Ao dia 16. Esse tipo de atendimento, eu acredito que todo mundo já entendeu. Quando a gente for utilizar apenas o material do recurso da plataforma, são apenas recursos tecnológicos. Quando a gente for utilizar esses recursos tecnológicos e o livro, por exemplo, a gente vai utilizar recurso tecnológico e material impresso. Então, essa aula que eu preparei foi utilizando esses 2 recursos. Primeira questão, descrição. Edmar, o que é que a gente coloca? Eu tinha orientado que vocês colocassem o assunto, não é? Só que aí eu percebi que a gente precisa
dar uma cronologia a esses assuntos que serão trabalhados na quarentena. Então, a sugestão é que a gente coloque os assuntos da forma como a gente tem trabalhado, certo? E como, se a gente vai levar em consideração o livro didático, que esse livro didático sirva para a gente, para o aluno como norte, para que a gente possa inserir também os nossos capítulos e subtemas desse capítulo. Então, o meu capítulo 1 vai trabalhar o meu tópico 1, conteúdo 1, certo? Vai trabalhar os povos, deixa eu colar aqui, povos indígenas das Américas, certo? Pronto, eu já tinha feito um teste, já apareceu aqui para mim. Povos indígenas das Américas. Então, esse é o conteúdo 1 da quarentena que os alunos vão ter que estudar. Nesse conteúdo, nessa linha aqui de conteúdo, eu vou inserir as ações que eles precisam desenvolver para aprender esse conteúdo, certo? Então, eu vou pegar aqui da aula que eu já tenho preparada, porque era muita coisa e eu não ia digitar tudo na mesma hora que estava falando com vocês, certo? Então, aqui eu estou pegando e usando Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente já conhece. Então, tá aqui. As ações que eu separei para os alunos, como é que eu organizei essa abertura que aparece para eles. Então, eu estou dizendo que essa é uma pauta semanal de aula, que a duração equivale a 4 horas aulas que eles teriam com a gente em sala de aula, que o período vai de 12 a 15 de maio. Novamente, eu especifico qual é o conteúdo que vai ser trabalhado, e aqui eu vou elencar as ações que eles devem desenvolver na sequência para que eles possam absorver esse conteúdo de forma autônoma. Então, primeiro, eles vão responder uma enquete sobre os povos indígenas das Américas. Depois, eles vão participar do Fórum dos Povos Indígenas das Américas, escrevendo o que eles já sabem sobre os maias, astecas, incas e tupis. Estudar o conteúdo postado e aprofundar com a leitura das páginas 36 a 42 do livro. Essas páginas estão aleatórias, certo? Mas é isso que eu vou colocar para ele. Essa é a atividade, nessa sequência que ele vai fazer. E aqui eu coloquei uma dica para eles, que é destacar com lápis grafite no livro o que ele achar mais importante de cada povo. Isso dentro da proposta que eu estou colocando. Assistir ao vídeo Maias, Astecas, Incas e Povos Indígenas e participar do fórum sobre o assunto, escrevendo qual a civilização que mais chamou a atenção e por quê. E realizar, por último, realizar a tarefa proposta para a aula. Cuidado para não perder os prazos e bons estudos. Quando a gente pega isso daqui, ó, quando eu trabalho responder esse fórum, que é uma pergunta simples sobre sim ou não, e participar dando a opinião deles sobre o que eles já conhecem, eu estou contando isso como uma aula, certo? Estudar o conteúdo proposto e aprofundar no livro didático, eu estou contando como uma outra aula. Assistir o vídeo que vai ser disponibilizado e escrever no fórum é uma terceira aula que a gente está colocando. E realizar a tarefa proposta para o aluno, para a aula, é a quarta aula que ele estaria desenvolvendo. Então, nessa estrutura aqui, eu estou dizendo quais são os passos que ele tem que fazer, o que eu trabalharia em sala de aula para equivaler a essas 4 aulas, certo? Vou cadastrar essa aula aqui para eles, o sistema vai processar, e aí a gente vai ver como é que fica o visual dessa aula. Pronto, aqui aparece o visual, o que os alunos vão ver, certo? O que eles vão saber que devem fazer para poder acertar ou organizar esses estudos dele nessa semana. A partir do momento que eu fiz isso, que eu coloquei essa aula, eu vou aqui, volto nessa aba Turmas, Conteúdo Programado, certo? E eu vou conferir se o meu Cigeduc está indicando que essas aulas estão todas as aulas linkadas. Então, eu tenho aqui, preste atenção nas datas, 18 de maio a 3 de março, a professora Patrícia já colocou um tópico, certo? E eu vou procurar o meu tópico que eu acabei de colocar aqui,
maio. Então, eu tenho de 12 de maio a 16 de maio. O conteúdo está aqui. Eu estou atendendo via recurso tecnológico. Mas vocês estão vendo que eu tenho aqui a data 13 de maio, 14 de maio e 15 de maio. Por quê? Porque são as datas que eu vou ter que vincular que estão nesse intervalo aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Basta eu clicar nessa setinha, certo? Indicando ela para baixo, e aí eu estou mostrando que eu vou trabalhar com esses alunos, essas 4 aulas nessa semana. Aqui eu já coloquei que os meus alunos vão estar sendo trabalhados dessa forma. Se eu errar e clicar mais aqui para baixo, como uma aula que vai até o dia 19, o que é que eu faço? Basta eu clicar no X, que automaticamente isso some, certo? Isso vale para todas essas aulas aqui também. Quando eu vou, desço aqui até o final do Sigeduc e coloco em cadastrar. Cadastrando isso, eu estou dizendo ao sistema que esse meu tópico de aula equivale justamente àquelas 4 aulas da semana que está sendo postado, certo? Depois que eu fiz isso, Edmari, onde é que eu vou botar esse conteúdo? Eu disse aqui nas ações dos alunos que eles têm que responder uma enquete sobre os povos indígenas. Então, eu vou aqui embaixo e nas atividades, eu vou criar uma enquete, certo? E aqui eu vou cadastrar uma enquete. O que é uma enquete? É sempre uma pergunta fácil que tem pelo menos 2 alternativas de resposta. Então, eu vou colocar o conteúdo 1, sempre linkando esse conteúdo 1 dos povos indígenas das Américas, certo? E aí essa enquete já vai ser publicada hoje, sim, ela já vai ser publicada. Qual é o prazo de votação dessa enquete? Ela vai ser publicada hoje até o dia 16 de maio, que é quando termina a aula, certo? As 4 aulas, às 11h59. Qual é a aula que ela está vinculada? A aula Povos Indígenas das Américas. Devem existir ao menos 2 respostas. Então, sobre essas 2 respostas aqui, eu vou dizer, eles conhecem os astecas, ficou astecas, maias. Aí eu vou acrescentar uma pergunta, porque eu quero colocar incas, e vou acrescentar mais uma que eu quero colocar sobre os tupis, certo? E aqui eu vou cadastrar. Gente, desculpe, só um equívoco. Esse título é a pergunta, não é o conteúdo. O conteúdo aparece aqui embaixo na aula. Então, o título, você conhece alguns, né, Raquel? Destes povos, ou melhor dizendo, para a pergunta ficar melhor. Qual destes povos você conhece? Essa é a pergunta. Então, se eles não conhecem nenhum, então eu tenho que acrescentar aqui nenhum deles, para equivaler a minha pergunta, certo? Cadastro a minha enquete e ela já vai estar cadastrada lá no nosso painel de atividades, logo aqui embaixo, ó. Esse é o símbolo das enquetes. Sempre vai aparecer uma enquete. Quando tiver uma enquete, vai aparecer esse símbolozinho. Então, os alunos clicam aqui e vão direto para lá para responder isso. Nossa segunda orientação foi que eles participassem do fórum. Então, aqui, nesse primeiro fórum, que a gente vai estar trabalhando, eu vou cadastrar o fórum e eu disse qual é a especificidade do fórum. Nesse fórum, eu vou dizer qual o assunto que ele está vinculado, não é? Que é o conteúdo 1. Conteúdo 1, os povos
os povos indígenas das Américas, certo? E aqui nessa descrição, eu vou justamente fazer a pergunta. Então, o que era que eu já estava indicando? Vocês, o que vocês já sabem sobre os povos indígenas das Américas? Eu posso colocar a pergunta dessa forma. O que vocês já sabem sobre os povos indígenas das Américas? Esse fórum, eles vão responder aqui em cima, ó, tipos de fórum. Ele explica quais são os 4 tipos de fórum que a gente pode abrir. Eu não vou me deter a isso, porque tem um explicadinho aqui em cima, se vocês tiverem dúvidas, vocês colocam. Para mim, eu vou colocar esse fórum como um tipo de discussão simples, certo? As respostas vão aparecer sempre juntas. Eu vou estar monitorando o fórum. Se eu tivesse alguma figura para acrescentar nesse fórum, eu poderia escolher aqui o arquivo. E aí eu vou linkar a aula dos povos indígenas das Américas que ela vai estar sendo trabalhada, certo? Então, eu vou e cadastro esse fórum também. Lembrando que essa ação da enquete e do fórum, eu estou cadastrando para que os nossos alunos tenham acesso àquelas 4 aulas de história que estão gravadas para essa semana, certo? Aí apareceu aqui o fórum e eles vão, a partir do momento que eles recebem, eles vão cadastrando o tópico de discussão e vão escrevendo as respostas deles. Para a gente, aqui na nossa página inicial, aparece, certo? Nosso conteúdo, as ações que eles vão ter que fazer, a nossa enquete que eles vão ter que responder e aqui esse símbolozinho que são dos fóruns que eles vão participar, certo? A gente tem esse primeiro fórum que eles têm que participar porque está no que a gente propôs. Quando eu venho, depois disso, eu disse a eles que a gente vai trabalhar o conteúdo e que eles precisam, tem um conteúdo aqui que eles vão precisar aprofundar no livro. Então, tenho que colocar em materiais e eu vou inserir conteúdo, certo? Eu não vou inserir esse conteúdo de resumo, de palavras-chave, de explicação, lá na aula, não. Eu vou inserir aqui, nesse novo conteúdo. Então, cadastrar novo conteúdo, certo? Eu vou clicar aqui, vou colocar o nosso título, que é referente ao conteúdo 1 dos povos. Eu vou já organizar isso aqui. Povos indígenas das Américas. Cadastro esse título e agora eu vou linkar qual é a aula que esse conteúdo vai ser trabalhado. Então, vai ser nesse conteúdo nessa aula, desculpa, que tem o mesmo nome, que equivale aos conteúdos de 12 a 15 de maio, seria a próxima semana. Aqui é onde eu vou colocar a minha explicação, o meu conteúdo, o meu resumo, dicas para que eles façam anotações nos livros, perguntas não, certo, gente? Porque as perguntas equivalem como atividades. E aí a gente tem um tópico atividades para que isso seja postado. Então, aqui eu vou trazer a imagem, certo? Que eu coloquei, que eu peguei lá do site. Deixa eu só abrir aqui. Inserir, editar uma imagem, certo? Aí eu vou pegar aqui, escolher, selecione um arquivo. Eu já tenho a imagem aqui salva no meu computador, porque eu já fiz isso, certo? Então, eu vou aqui nas minhas imagens, que eu estou trabalhando. Pronto, os povos das Américas. A imagem já está aqui, eu vou enviar o arquivo, certo? Automaticamente a minha imagem
vai aparecer, ele me mostra uma pré-visualização aqui de como ela vai aparecer para os alunos. E eu vou e clico em inserir. Tem certeza de sim. Apareceu aqui a imagem todinha. Nesse quadradinho para a gente, ela vai aparecer assim, pequena, fatiada, mas para os meninos ela aparece completa, certo? Coloco aqui, essa notificação que aparece é assim, toda vez que a gente colocar um conteúdo, uma aula, alguma coisa, a gente pode notificar os alunos por e-mail. Só que eles nunca vão, não têm o costume de acessar isso por e-mail e eles já vão ter os horários disponíveis das disciplinas que vão ser trabalhadas naquele dia. Então, isso aqui se torna um pouco desnecessário, certo? Clico aqui em cadastrar e a gente vai cadastrar esse conteúdo, essa imagem que eu estou elencando como conteúdo lá na nossa atividade, certo? Aparece aqui e no nosso painel inicial também vai aparecer. Aparece o que eles têm que fazer, aparece a nossa enquete, o nosso fórum e o conteúdo que eu acabei de expor para eles. Eles vão ser levados a essa imagem, certo? Quando eu venho aqui, portar arquivos, isso daqui é quando o Vicente já postou 2 vídeos no nosso grupo, mostrando como é que a gente porta arquivo e insere arquivo na turma. E insere vídeo. Lembra que aqui no meu Dica 4 eu tenho que assistir o vídeo e participar do fórum. Então, eu vou, nesses materiais, eu vou ter que inserir um vídeo para que eles tenham esse vídeo disponibilizado. Então, cadastro aqui o vídeo, certo? O título do vídeo vão ser, ou melhor, né? Maias, astecas, incas e tupis. Isso aqui é um vídeo aleatório que eu peguei no YouTube, né? Aleatório não, é sobre a disciplina, mas que as professoras vão avaliar com certeza qual a melhor forma de trabalhar com ele. Nessa descrição eu posso dizer como é que esse vídeo vai estar apresentado. No caso desse daqui, ele é apresentado por adolescentes, numa linguagem bem mais acessível à linguagem deles. Vou selecionar qual aula que esse assunto está relacionado. Então, eu venho aqui nos povos indígenas, e aí a localização. Esse vídeo não está no meu computador, certo? É de um link externo do YouTube, que eu estou pegando agora, porque eu tenho que copiar e colar. Então, eu só faço vir aqui no link do YouTube, copio e colo o link aqui, certo? Forma de exibição, nova janela. Se eu clicar em nova janela, significa que os alunos vão sair da página do Cigeduc e vai abrir uma nova janela para eles assistirem o vídeo. Eu prefiro que seja na página mesmo, onde já tem o conteúdo todo disponível, para que eles não tenham que voltar para a página anterior e talvez se perder e eles não saberem realizar essas tarefas. É melhor, eu acho que a gente facilitar o máximo possível para eles. Então, coloco esse link, insiro que ele vai ser num player interno e vou salvar o meu vídeo aqui na plataforma, certo? Vai aparecer aqui o vídeo. Lá na minha página inicial, aparece para eles também, da mesma forma que a gente já tinha colocado, o símbolo dos vídeos e já aparece aqui também, certo? Como é que ele vai estar sendo trabalhado. Depois que a gente vai da aba de materiais e a gente insere tudo, eu também, para equivaler às 4 aulas, vou inserir uma tarefa, certo? Então, essa tarefa, uma coisa que a gente precisa... Deixa eu olhar minhas anotações. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que quando eu vou cadastrar essa tarefa, existem 3 tipos, certo? Vou colocar aqui, cadastrar uma nova tarefa. E aí a gente tem uma situação especial para os alunos da educação especial. Então, o título da tarefa, eu vou colocar, são os conteúdos, é uma tarefa referente a esse conteúdo 1 dos povos indígenas,
certo? E eu vou digitar, não, eu já tenho digitado, mas eu posso escolher uma tarefa em PDF e colocar aqui para que eles copiem no caderno e tal. Deixa eu só pegar o conteúdo aqui que eu organizei como sendo a tarefa para eles, nesse caso. Então, já estou disponibilizando aqui. A tarefa para eles é essa daqui, que eu estou disponibilizando. Montar um comparativo sobre os maias, astecas, incas e tupis. E aí, é algo bem a cargo de cada professor que ele vai direcionar essa atividade. Esse arquivo é justamente um arquivo que eu posso, por exemplo, essa atividade que eu copiei e colei aqui, eu podia tê-la num arquivo em PDF e disponibilizar o arquivo em PDF para os meninos, certo? Essa atividade não vai ser em grupo. Que tipo de tarefa? Isso daqui é importante. Envio de arquivo. O que é envio de arquivo, gente? Significa que os nossos alunos vão ter que fazer essa tarefa que eu estou pedindo em um editor de texto, ou num bloco de notas, ou então escrever no caderno, tirar a foto, gravar no computador, se for salvar no computador, ou se eles estiverem estudando pelo celular, através do celular, e eles vão enviar esse arquivo para a gente, certo? Então, quando eu for colocar esse envio de arquivo, os alunos só vão poder responder dessa forma. Quando eu coloco que é um texto online, significa que os nossos alunos vão poder responder isso daí logo na mesma barra de execução de tarefas. Onde eles clicarem lá em tarefas, vai aparecer a atividade, eles vão clicar no linkzinho que corresponde a responder e eles vão poder digitar e responder essa tarefa aí que eu passei lá online, fazendo na mesma hora. Se eu coloco trabalho offline, significa que eles vão apenas responder a atividade e deixar no livro. Eles não vão dar feedback para a gente, certo? Quando eu colocar trabalho online, offline, melhor dizendo, eu não vou ter feedback no sistema dessas atividades que os alunos estão enviando. Aí a gente vem para uma situação da educação especial que eu vou apresentar a vocês logo em seguida, certo? Então, eu vou dizer que essa atividade aqui ela vai ser online. Então, eles vão fazer no próprio sistema. Qual é a aula que ele está vinculado? É a aula 1, o conteúdo 1. Eu vou permitir um novo envio. Por exemplo, se eu tiver aqui envio de arquivo ou atividade online, significa que os alunos vão ter eu posso dar a eles mais de uma chance para que eles respondam essa tarefa. Então, permitir um novo envio, eu vou dizer que sim, que eles podem repetir o envio de tarefa, por exemplo, ele mandou uma resposta e depois ele foi ver que não era aquela e ele vai me mandar uma nova resposta. Eu vou permitir que sim. Que dia vai abrir esse conteúdo para os nossos alunos? A nossa aula começa no dia 12, certo? E dentro da nossa programação, a tarefa só vai ser disponibilizada no dia 16, 12, 13, 14, 15, ou melhor, no dia 15. Ela só vai ser disponibilizada no dia 15. Então, eu vou colocar aqui que eles só vão poder responder essa tarefa, por exemplo, depois que eles assistirem a terceira aula. Então, esse caso aqui, para mim, não vai ser o dia 12. Então, vai ser 12, 13. No dia 14, ela vai ser aberta a partir de meia-noite. Aí, eu vou dar até quando para eles responderem. Quando Edmar, esse período vai a título do professor, mas se eu já estou pensando que eu vou, dentro por exemplo, da disciplina de História, trabalhar 4 aulas e sempre a 4ª aula vai ser atividade, é importante que eu peça para que eles enviem a atividade do conteúdo anterior antes de abrir a atividade do capítulo seguinte. Então, eu vou botar aqui que ele vai estar me devolvendo essa atividade no dia 19, por exemplo. Eles têm até o dia 19 de maio,
que é justamente no primeiro dia de aula de história da semana posterior, que eles vão ter que me entregar essa atividade. Então, essa atividade precisa ser respondida no sistema até o dia 19 de maio. Vou criar essa notificação e cadastrar a minha tarefa aqui, certo? Dentro do que a gente está programando. Deixa eu Cigeduc. Permitir novo envio só pode ser selecionado para, sim, a tarefa, certo? Permitir novo envio, não. Ele só vai ser disponibilizado quando a tarefa aqui for envio de arquivo, ok? Então, vou cadastrar novamente, porque deu esse erro. E aí, minha tarefa vai estar cadastrada dentro desses moldes. Pronto, eu tenho aqui 2 tarefas. A tarefa da professora Patrícia, que ela já tinha colocado, e essa tarefa aqui que eu organizei para os alunos responderem, eles vão clicar aqui. No campo deles, nesse campo, que para a gente mostra 0, por que 0? Porque ninguém fez ainda a tarefa, para eles aparece um Vzinho, para que eles possam responder a tarefa. Aqui é onde a gente vai avaliar. Então, eu tenho a possibilidade, depois que tiver uma tarefa aqui, eu vou corrigir essa tarefa deles e vou dar um feedback para eles, certo? Porque eu vou clicar em corrigir e automaticamente eu vou dizer o que é que ele acertou, o que é que ele pode melhorar e fazer o que vocês já fazem na sala de aula. Essa é a parte de interação, ok, gente? Depois que eu termino tudo isso daqui, essa parte, eu já cadastrei a minha aula, linkei os meus conteúdos programados aos dias que são referentes à minha aula, eu disponibilizei os materiais que eles vão precisar e eu preparei as atividades que eles vão realizar. Concluí. A partir daqui, o sistema não pode dizer que está faltando mais nada, certo? Por que, Edmara, que a gente fez tantas sequência de atividade? Porque a gente precisa vencer essas 4 aulas, certo? Seria como se a gente tivesse em sala de aula. A gente iria, por exemplo, passar 2 aulas explicando o conteúdo. Na terceira aula, a gente aplicaria um exercício. Na quarta aula, a gente ia corrigir. Então, essa dinâmica a gente também precisa manter. E a gente precisa indicar para os nossos alunos como é que eles vão se organizar nessa dinâmica também, certo? Volto aqui para a página inicial da disciplina de História na turma do 7º ano. Vai acontecer, eles vão visualizar sempre primeiro a pauta, que é o que eles precisam fazer, e depois, aqui, a nossa primeira enquete, o nosso fórum, que vai servir para as discussões, o conteúdo, que é a foto que eu disponibilizei, o vídeo que eles precisam assistir e a tarefa que eles precisam realizar. Aqui embaixo da tarefa, sempre aparece para eles o dia que inicia e o dia que termina as tarefas deles. Então, eles vão precisar observar isso também. No vídeo que eu vou fazer para eles, que vão ser, acredito eu, menores, né? E mais vídeos, porque eles acham melhor assim. Então, eu vou trabalhar explicando cada ponto deles, certo? Como é que eles vão realizar cada atividade dessa. Então, é importante que a gente tenha algo muito parecido entre os professores, entre os conteúdos que vão ser postados, para que a gente possa atingir todo mundo da melhor maneira possível e as dúvidas ficarem cada vez menores, certo? Vou aqui interromper o compartilhamento, gente. Desculpe se o vídeo ficou um pouco grande, mas era necessário. Depois a gente tem como ver as possibilidades de estatística, que são onde a gente vai observar quais os alunos que estão fazendo ou não fazendo as tarefas. A gente tem como controlar isso daí, para que nós, do pedagógico, possamos agir nos grupos de WhatsApp, cobrando cada um deles que está deixando de fazer a tarefa, certo? Tchau. Qualquer dúvida, estou por aqui. E vamos em frente que a gente vai conseguir.